Bom, pessoal, vamos falar então, já que já conversamos sobre naturalismo, vamos falar então sobre o principal autor naturalista aqui no Brasil, que é Aloísio de Azevedo, tá, gente? Não tem nenhum parentesco com Álvares de Azevedo lá do romantismo, não confunda, por favor. Bom, o Aloísio, pessoal, que nem um crítico assinalou sobre a vida dele, né, talvez tenha sido o único escritor que ganhou o pão exclusivamente à custa de sua pena. Ou seja, viveu só de literatura, né? Só que ganhou só o pão, né? Olha o que ele vai dizer na sequência. As letras no Brasil ainda não davam para a manteiga, tá? Isso é verdade. O Aloysio teve que escrever alguns folhetins românticos, inclusive, para sobreviver. E até hoje, né? A gente não sabe traçar. Até sabe, né? Mas enfim, a polêmica é boa. Se ele foi morar num cortiço, de fato, porque ele ficou muito pobre ou para observar a vida para escrever seu livro. Talvez as duas coisas, né? Porque ele teve alguns problemas financeiros bem fortes, que ele era irmão do Arthur de Azevedo, tá? Um crítico e escritor, né, de contos, de teatro, bastante aceito, né? Mas a obra naturalista do Aloysio não foi muito bem aceita na sua época, né? Ela foi mais aceita depois, né? Então ele tinha que vender romances românticos aí para conseguir se sustentar, digamos assim, tá? Então, pessoal, as duas principais obras do Aloysio, tá, gente? Aliás, desculpa, as duas primeiras obras do Aloysio, que a gente diz, elas mais ou menos preparam, né, a sua grande obra, que é o Curtiço, né? Então ele estreia com um livro chamado O Mulato, tá? Um livro que vai ser uma espécie de transição entre as ideias naturalistas que ele estava querendo impor na sua literatura, com alguns dramas folhetinescos, românticos e tal. Então a gente tem a história do Raimundo, né, um mulato de olhos azuis que não sabe sobre seu passado, acaba descobrindo depois ao receber um dinheiro, né? Seu pai era branco, teve caso com uma escrava negra, né? Que, enfim, altas tretas. E ele se apaixona pela Ana, mas esse amor deles é freado pelo preconceito racial, que era uma tônica da época, né, pessoal? E no final ele acaba sendo assassinado na frente da própria Ana, né, com tiros do Cacheiro Dias. A Ana, que estava grávida dele, aborta na sua frente, né? Na sua frente ele está morto, né? Mas enfim, né, acaba abortando ao ver ele morrendo. E o livro termina com 6 anos depois, a Ana casada com o Caixeiro Dias, o cara que assassinou o Raimundo. Né? Como se nada tivesse acontecido, eles com 6 filhos, se eu não me engano. Tá? Então aí ele vai tratar do problema da questão racial. Já em Casa de Pensão, ele vai tratar muito da questão do meio. Tá? Vejam que ele começa a trabalhar com duas tônicas aí, né? Importantes para o Curtiço. Que é a história do Amâncio, um jovem bacharel que veio estudar medicina, né? Não é bacharel, ele é um. Enfim, veio estudar medicina no Rio de Janeiro, sair de São Luís, né? O Aloysio de Azevedo era de São Luís, lá do Maranhão. Veio estudar medicina e tal, e aí se estabelece numa casa de pensão do João Coqueiro e começa a ter um caso com a Amélia, que é a irmã do João Coqueiro. Só que ele é entregue aos vícios, começa a ter caso com várias mulheres e tal. Só que lá pelas tantas ele tem um grave problema de bexiga, né? De varíola. Fica muito mal, quem cuida dele é a Amélia e tal. Só que com a morte da mãe dele, ele aproveita para vazar, né? E o João Coqueiro vai atrás dele, né? Processa ele. Ele acaba, o Amâncio acaba ganhando o processo. Para quem não está entendendo, o processo é processo por desvirginar, né? A menina, né? Ferir a honra da família. Só que aí o Amâncio acaba comprovando, né? Que foi por interesse dos dois, etc. Ganha, né? A causa, e aí toda a cidade fica do lado do Amâncio e tal, começam a rir da cara de João Coqueiro, o João Coqueiro vai lá e mata o Amâncio, né, com um tiro, assassina ele no hotel que ele tava, esperando um dia antes de ir visitar a sua mãe, né, que tava, não sei se ela já tinha morrido ou estava à beira da morte, né, e aí aquela população que tinha achado que o Amâncio era um vencedor e tal, começa a ficar, depois da morte dele, do lado de João Coqueiro, como um grande cara que foi vingar, né, o orgulho da família, digamos assim, né. Então a gente tem algumas coisas. Esse livro é bem legal de ler, assim. Eu vou tentar ser breve, né? Eu já estou olhando aqui o tempo, já estou um pouco assustado. Uh, esse livro é bem legal de ler porque ele trabalha muito com psicologia das massas, né? De como as pessoas, né, acabam aderindo, acatando certas ideias sem muito conhecê-las, né? Mas muito pelo apelo popular e tal. Né? Então é um livro bastante legal de ler. E aí vem finalmente o Curtiço, que é a grande síntese, né? Que é onde ele consegue misturar melhor, né, esses elementos deterministas, naturalistas aí de meio, de raça, etc. Tá? Então nós vamos ver a partir de agora o Curtiço, prestem bem atenção aí. Olha só, pessoal, olha o que eu fiz.
tá? Eu sou meio bizarro, eu sei, mas achei que ia ficar bom, tá? Então, o Curtiço é a história, né, ali embaixo, do João Romão, um português, que acaba recebendo de herança do seu ex-patrão uma venda, né, porque o seu patrão se manda para a Europa, e ele acaba se juntando com uma escrava, né, que tinha fugido, mas que estava vendendo peixe, né, descamando peixe, vendendo para as pessoas, e ela estava juntando uma grana para comprar uma carta de alforria. E aí o João Romão pega o dinheiro dela e diz, não, pode deixar para mim que eu vou conseguir tua carta de alforria, vamos usar esse dinheiro agora no investimento e tal. E aí eles acabam comprando todo um terreno e construindo ali dentro de um cortiço, né? Um cortiço, um pequeno vilarejo que vai ter 95 casas, onde eles vão cobrar preços bastante baixos, né? Para a maioria de lavadeiras e pedreiros, né? O João Romão acaba já aproveitando para comprar uma pedreira que tem ali atrás do cortiço e tal, e tá montado o negócio, né? Ele tem uma venda vendendo os produtos, o cortiço para moradia e a pedreira onde ele vai empregar algumas pessoas e tal. E um dia ele chega em casa mostrando uma carta de alforria, né? Onde supostamente ele conseguiu a alforria da Bertoleza, ela fica feliz da vida, mas na verdade aquela carta era falsa, foi ele mesmo que assinou, tá? Do lado do cortiço estabelece uma casa, né? De pessoas mais ricas, né? Uma casa de alvenaria, digamos assim, um sobrado, né, onde vai se mudar para ali o Miranda, com a sua esposa, Dona Estela, a filha Zulmira, tá? O agregado, que é o Botelho, e o Henrique, né, que é um menino estudante de medicina meio devasso, tal. Tá? O Miranda se mudou para ali porque a sua mulher o trai o tempo inteiro, né? E ali ele achou que ela não ia o trair. Tá? Mas a questão é que no início o Miranda e o João Romão vão se odiar, porque o Miranda queria comprar um pouco mais de terreno ali do cortiço para aumentar o seu pátio, e o João Romão queria comprar a casa do Miranda para aumentar o seu terreno do cortiço. E como cada um não vende para o outro, eles vão meio que se odiar. Mas no final vocês vão ver que eles vão se dar bem. E para lá começa a se mudar muitas pessoas, muitos moradores, né? E aí eu destacaria aí a Rita Baiana, que no início vai ser namorada de um capoeirista, né? O Firmo, né? Uma mulata sensual que dança e o cortiço inteiro enlouquece quando ela dança, né? Os machiches, né? Aqueles gêneros da época, os chorados, etc. Né? Para lá também se muda um casal português chamado Jerônimo e Piedade, com a sua filha Senhorinha. E aí vai estar uma das grandes tretas do livro, por quê? Porque o Jerônimo ele é super ordeiro, super dedicado, ele assume a chefia da pedreira, ele é super trabalhador, junta dinheiro, quer ascender na vida e tal. Só que quando ele conhece a Rita Baiana, ele se encanta, né, pelo seu gingado, está na Rita Baiana, né, a síntese, né, dessa brasilidade, ele acaba abandonando a mulher, acaba abandonando a filha, né, mata o namorado da Rita Baiana num duelo e tal. Na verdade, no duelo ele não mata, ele vai matar depois, né, quando ele sai do hospital. De uma forma bastante covarde, inclusive, né? Para viver uma vida sensual com a Rita Baiana. Ele vai ser o abrasileirado, né? A Piedade fica depressiva ao ser abandonada, né? Não consegue nem mais cuidar da filha direito. E a filha vai acabar sendo preparada para a prostituição. Por quem? Pela Pombinha. Mas vamos primeiro contar a história da Pombinha. A Pombinha era a flor do cortiço, né? Ela era uma das únicas que sabia ler e escrever. Foi preparada pela sua mãe, né? Para fugir do cortiço, para não ter aquela vida horrível, né, que a maioria dos personagens vão ter, aquela vida transgressiva, aquela vida viciosa e tal, né? Então ela já estava sendo preparada para se casar com um rapaz fora do cortiço, né? O cara só estava esperando ela menstruar. Só que um dia antes dela menstruar, ela acaba sendo estuprada, né, homossexualmente pela Leone. A Leone era uma prostituta, né, que já tinha morado no cortiço, mas agora morava fora. E ela um dia convida a Pombinha e a sua mãe, né, para irem almoçar, jantar lá na sua casa. E é quando a mãe da Pombinha acaba dormindo, né, num canto ali, a Leone estupra a Pombinha. E a Pombinha acaba menstruando, vem a se casar, só que alguma coisa dentro dela foi acendida, né? Ela começa a perceber como os homens são fáceis de manipulação por questões sexuais, e ela acaba traindo seu marido várias vezes. O marido abandona ela e ela vai ser prostituta junto com a Leone, né? As duas vão ser as prostitutas mais famosas do Rio de Janeiro. E a Pombinha começa a visitar a senhorinha filha da Piedade do Jerônimo, meio que já preparando aí uma futura herdeira de prostituição, certo? Enfim, o que vai acontecer no meio do livro, pessoal? Bom, tem várias coisas, né? Obviamente não vou conseguir contar tudo aqui, mas o Cortiço ele vai passar por um incêndio, tá? Na verdade são 2 incêndios. E depois do segundo incêndio, o João Romão ele começa a perceber que ele estava juntando muito dinheiro, né? E não está se aristocratizando, que ele é um mesmo português que dorme, né, num lugar ruim para economizar dinheiro.
e ele começa a se aristocratizar, querer se aristocratizar. E junto com essa aristocratização, ele começa a modernizar o cortiço. Né? Ele vai começando a melhorar o cortiço, começa a cobrar mais caro, então as lavadeiras e os pedreiros não conseguem mais pagar, começa a vir estudantes, né? Pequenos comerciantes e tal. E nesse processo de aristocratização, ele precisa se desfazer da Bertoleza, né? Ele não pode ficar do lado de uma negra, escrava, etc. E aí surge a oportunidade de justamente ele se casar com a filha do que era aquele grande inimigo dele, que era o Miranda. Né? Então se casar com a filha dele, com a Zulmira. Né? Quem vai mediando isso justamente é o Botelho, o agregado. Só que para isso ele vai ter que se livrar da Bertoleza, tá? E é o que vai acontecer lá no final do livro. Antes, deixa eu dizer, né, que todos os personagens que a gente viu no slide anterior vão acabar indo embora. Tá? A Rita Baiana vai embora com o Jerônimo, ambos vão viver uma vida louca num outro cortiço, bebendo, transando todo dia, jogando, apostando. A Piedade, né, abandonada e depressiva, acaba não tendo dinheiro para pagar o cortiço e é expulsa do cortiço. E a Pombinha vai morar com a Leone em outro lugar, né? E as duas vão virar as prostitutas tops ali e tal. No final a gente nem conhece mais nenhum personagem. O final é totalmente focado para essa ascensão do João Romão, né, que precisa se livrar da Bertoleza e acaba se livrando, entregando ela de volta para a escravidão. Sim, ele tinha feito aquela carta falsa e agora a forma como ele encontra para se livrar dela é chamando o filho do antigo dono. Né? E aí a última cena é a Bertoleza descamando o peixe. E aí, quando ela olha pra frente, tem alguns policiais, ela não entende o que é, e atrás dos policiais aparece o filho do antigo dono. E ela percebe que ela foi enganada, que ela foi trapaceada, né, que ela vai ser reajustada à escravidão, e ela tenta fugir, não consegue, ela pega a faca do peixe, crava no seu próprio bucho e se suicida. Certo? O João Romão acha aquela cena brutal, e de fato é, e sai correndo até a frente do cortiço. E quando ele chega na frente do cortiço, tem uma trupe, tem um grupo abolicionista perguntando se ele é o João Romão. E ele diz que sim, ele diz: nós queremos lhe entregar, né, um pequeno diploma de sócio benemérito do nosso grupo pelo senhor, né, ter vínculos com causas abolicionistas. Né? Ele que acabou de promover o suicídio da Bertoleza, a mulher que ajudou ele a construir esse império só por interesses de casamento. E ele olha para o grupo e diz: por favor, podem entrar. Né? Vai receber ainda o diploma, né, sócio benemérito aí. Ele que acabou de fazer uma escrava se suicidar depois de enganá-la durante muito tempo aí. Né? Então, um final totalmente pessimista. Né? O cara que promoveu a morte de alguém, né, acaba ganhando ainda por cima um diploma, né, um título social. Ele que almejava esse título social, né, ele tinha, ao longo da história, ele tem uma espécie de inveja do Miranda, porque o Miranda é barão ou visconde, não me lembro qual o título e tal, e ele essa inveja é um dos motivos para ele querer também se aristocratizar, e no final ele vai acabar ganhando um diploma social justamente depois de ter promovido o suicídio da Bertoleza. Então quem, né, gosta da história de ação e reação da vida, né? Se você for bom com a vida te devolve. O João Romão aí, né? Obviamente é um caso literário, mas na vida real a gente tem outros casos bem famosos, mas João Romão meio que contradiz essa tese, né? Acaba ganhando ainda depois de ter feito um mal terrível a uma pessoa a qual ajudou ele a crescer. Certo? O vídeo já ficou suficientemente grande, então vou acabar fazendo a análise em outro vídeo.